Naquele momento tenso e silencioso durante a última ceia, Jesus estava profundamente comovido. O clima não era de festa, mas de despedida. Seus olhos carregavam o peso do que estava prestes a acontecer, e suas palavras cortaram o ambiente como uma lâmina. Em verdade vos digo, um de vós me trairá. O silêncio se tornou mais denso. Os discípulos, confusos e aflitos, olhavam uns para os outros, tentando imaginar quem entre eles seria capaz de tamanha deslealdade. Jesus, que sempre conheceu os corações, não falava apenas para chocar, mas para preparar. A traição, embora dolorosa, fazia parte do caminho da redenção. Era necessário que tudo se cumprisse conforme a vontade do Pai. E mesmo sabendo disso, o impacto emocional era real, profundo, humano. Pedro, sempre impetuoso, tenta descobrir quem seria o traidor. Ele faz sinal a João, o discípulo amado, para que pergunte a Jesus. João, recostado no peito do mestre, com intimidade e temor, pergunta em voz baixa: Senhor, quem é? Jesus responde com um gesto simbólico e íntimo: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E após molhar o pão, entrega a Judas Iscariotes. Aquele simples ato foi carregado de significado. O pão, símbolo de comunhão, torna-se ali um selo da traição. Ao recebê-lo, Judas consuma em seu coração a decisão final. E naquele instante, o Evangelho diz: Satanás entrou nele. Judas se levanta para sair e Jesus diz: O que tens a fazer, faze-o depressa. Ninguém compreende, mas o céu e o inferno sabiam. A paixão havia começado. É impressionante como Jesus, mesmo diante do traidor, age com dignidade e amor. Ele não expõe Judas publicamente, não o humilha diante dos outros. Mesmo sendo traído, ele oferece o pão. Mesmo sendo abandonado, oferece comunhão. Isso revela um amor que vai além do entendimento humano, um amor que ama até o fim. A reação dos discípulos é reveladora. Nenhum deles suspeita de Judas. Isso mostra como ele convivia com todos, carregando uma máscara de lealdade, enquanto seu coração já estava entregue à escuridão. Essa duplicidade nos alerta. Podemos estar próximos de Jesus fisicamente, mas longe dele espiritualmente. Estar na mesa não garante estar no coração. É preciso verdade, é preciso entrega sincera, é preciso viver à luz da intimidade com Deus. Logo após a saída de Judas, Jesus declara: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Em meio à traição, Jesus fala de glória. O que para o mundo seria uma derrota, para Jesus era o cumprimento do plano redentor. A cruz não seria um fracasso, mas a exaltação do amor divino. Ele sabia que a dor vinha, mas também sabia que a vitória estava próxima. E ao se referir à sua partida, diz: Filhinhos, por pouco tempo ainda estarei convosco. Essas palavras ternas e proféticas são como um aviso amoroso. Jesus, como um pai amoroso, prepara seus discípulos para abrir a ausência física, mas também planta no coração deles a esperança da presença eterna. Ele estava indo, mas não abandonando. A cruz seria a porta para algo muito maior, a ressurreição. Pedro, movido por um desejo sincero, pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus responde que para onde ele vai, Pedro não pode ir agora, mas irá depois. Essa resposta contém um mistério e uma promessa. O caminho da cruz ainda não era o de Pedro, mas um dia seria. Ele também teria sua jornada de dor e glória. Mas como muitos de nós, Pedro não entende totalmente. Ele insiste: Por que não posso seguir-te agora? Darei minha vida por ti. Palavras corajosas, porém precipitadas. Pedro ainda não conhecia as profundezas da sua própria fragilidade. Seu amor por Jesus era verdadeiro, mas sua autoconfiança o cegava. E é aí que Jesus, com amor e firmeza, profetiza: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. O anúncio da negação de Pedro é um dos momentos mais humanos do Evangelho. Mostra que mesmo os mais próximos de Jesus podem falhar, que mesmo os corajosos podem vacilar, que mesmo os fiéis podem tropeçar. E Jesus, ao prever isso, não o faz para condenar, mas para preparar. Ele sabia que Pedro cairia, mas também sabia que se levantaria.
porque o amor de Deus não se baseia na perfeição, mas na disposição de recomeçar. Pedro mais tarde choraria amargamente, mas essas lágrimas se tornariam sementes de arrependimento, e seu coração, embora frágil, seria restaurado. Esse momento nos ensina que o fracasso não é o fim, se houver humildade para voltar. Jesus conhece nossas fraquezas, mas ainda assim nos chama, nos sustenta, nos ama. A última ceia não foi apenas um jantar. Foi um retrato profundo da alma humana diante da divindade. Em torno da mesa estavam o traidor, o impulsivo, o amado, o servo, o forte e o fraco. E todos foram amados igualmente por Jesus. Ele partiu o pão com os que o trairiam, negariam e abandonariam. Porque o amor de Cristo não depende da resposta humana. Ele ama porque é a essência do seu ser. E essa mesa nos convida a refletir sobre quem somos diante dele. Somos Judas com intenções escondidas? Somos Pedro com coragem impulsiva? Ou somos João que permanece próximo ao coração do Mestre? A beleza da ceia está na graça oferecida, mesmo aos indignos. Uma graça que não exige perfeição, mas sinceridade. Uma mesa de redenção. O peso espiritual daquela noite é quase palpável. Jesus, mesmo sabendo que a cruz estava próxima, se preocupava mais com os corações dos seus discípulos do que com a própria dor. Ele sabia que Pedro negaria, sabia que Judas o trairia, sabia que todos fugiriam, e ainda assim permaneceu firme, com o olhar sereno, o coração dilacerado, mas cheio de amor. Isso revela a força divina que habita em um coração entregue. Cristo não foi pego de surpresa. Ele foi ao encontro da dor por amor. A ceia foi a última lição antes da cruz. Um ato de amor, um gesto de humildade, uma preparação para o maior sacrifício da história. Jesus ensinou até o fim, e mesmo com lágrimas nos olhos, continuou amando até o último suspiro. João 13 nos mostra que antes da coroa de espinhos, houve uma coroa de glória revelada na humildade. Que antes dos cravos, houve um pão partido. Que antes da cruz, houve um olhar de compaixão. Jesus não escolheu a vingança, mas o perdão. Não escolheu expor os pecadores, mas ensinar-lhes o caminho. E quando Judas sai da sala, levando consigo a escuridão da noite, o Evangelho diz que era noite. Mas era mais do que uma descrição do tempo. Era uma realidade espiritual. Quando nos afastamos da luz de Cristo, entramos em trevas. Mas quem permanece com Ele, mesmo em meio à dor, caminha rumo à ressurreição. A luz ainda brilha na escuridão, e a mesa continua posta, esperando por corações dispostos a permanecer, mesmo quando tudo parece ruir. A traição de Judas e a negação de Pedro nos lembram que todos temos dentro de nós o potencial para a fidelidade e para a queda. Mas o que define nossa jornada não é a queda em si, mas o que fazemos depois dela. Judas se perdeu porque não voltou. Pedro caiu, mas se arrependeu e foi restaurado. Essa é a diferença entre desespero e esperança, entre remorso e arrependimento, entre morte e vida. Jesus não procura discípulos perfeitos. Ele procura corações dispostos a amar até o fim, dispostos a levantar quando caem, dispostos a encarar a dor com fé. João 13 é um convite à autoconfrontação, um espelho para olharmos quem somos, e uma porta aberta para a graça. Uma graça que não desiste de nós, mesmo quando nós mesmos desistimos. A última ceia não foi apenas uma despedida, foi um convite à verdade. Jesus mostrou que o amor verdadeiro é aquele que se mantém firme diante da traição, da negação e da dor. Ele nos ensina que até nos momentos de maior escuridão é possível amar, perdoar e permanecer. Que possamos, como Pedro, chorar, sim, mas também voltar. Como João, permanecer próximos ao coração de Cristo. E, sobretudo, que não sejamos como Judas, que deixou a luz para caminhar na noite. O Senhor ainda está à mesa, oferecendo o pão da comunhão. Ainda hoje Ele nos chama a uma entrega verdadeira, a um amor que resiste, a uma fé que permanece, mesmo quando tudo parece se desfazer. Porque quem permanece com Cristo sempre ressuscita.